Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e salve Maria. É com grande alegria que estamos aqui mais uma vez, eu aqui, nos estúdios da CAV, Casa de Assistência à Vida, fazendo chegar até vocês, live, que significa ao vivo, no momento presente, e que depois esta live vai se tornar vídeo para todos aqueles que desejam compartilhar com seus amigos, seus familiares, parentes, para todos aqueles que desejam depois mandar para os grupos da família, os grupos de intenção, né? Quem é tipo assim catequista, mandar para o grupo de catequista, quem é do apostolado da oração, manda para o apostolado da oração, quem é o grupo de comércio, quem é o grupo de afinidade, enfim, para você poder mandar também para todos, para que você também possa ajudar a evangelizar. Diante de um mundo que está sendo cada vez mais difícil, com ideias cada vez mais difíceis, com ideias cada vez mais loucas, digo eu assim, nós precisamos evangelizar, nós precisamos falar das bênçãos e das graças de Deus, mas temos que falar também o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, para que o nosso mundo seja melhor, né? Estamos aí com tantas coisas, né? Então vamos rezar para que Deus abençoe e Deus faça chegar a sua mensagem de fé e de esperança a todos os corações. O nosso tema de hoje é: não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Esta citação bíblica, ela se encontra no Evangelho de João, capítulo 14, os versículos de 23 a 29. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Então vamos ouvir agora esse texto, para que a gente possa, assim, entrar um pouco nesse tema, para ver o que o Senhor vai nos orientar com esse tema de hoje. Então aqui diz assim, ó: naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouviste que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, esta é a palavra do Senhor para nós. Claro que aqui a gente poderia tirar bastante coisas. A gente poderia esmiuçar este texto. Mas vamos tirar algo para a nossa vida, para ver se a gente coloca em prática, para ver se a gente consegue entender. Primeiramente,
primeiramente, devemos ter sempre em mente, quando a gente lê, ou na igreja, ou em casa, quando a gente lê do Antigo Testamento ou do Novo Testamento, mas fora os evangelhos, quando a gente lê as cartas ou outros livros fora dos evangelhos, fora dos evangelistas, lá se diz palavras do Senhor. Olha só, aí são palavras do Senhor. A Bíblia é palavras do Senhor. A Bíblia é orientação divina. A Bíblia é diálogo com Deus. A Bíblia é uma interação com Deus. É um agir com Deus. É perguntar a Deus, é ouvir a voz de Deus, a resposta de Deus. Ou quem sabe ouvir a pergunta de Deus para que nós possamos dar a resposta para Ele. Então toda oração não é apenas um esclarecimento, mas a palavra de Deus, acima de tudo, é relacionamento. Não é apenas ouvir. Não é apenas ouvir. E é por isso que, quando a gente lê, até mesmo na missa, o Evangelho, seja Evangelho Mateus, Marcos, Lucas e João, qualquer um desses quatro. Quando a gente termina, a gente diz muito mais do que a palavra do Senhor. Esta é palavra do Senhor e que se torna para nós palavras da salvação. É poder. O Santo Evangelho é poder. São palavras ditas por Jesus, acontecimentos de Jesus que gera em nós curas, prodígios e milagres. Porque a palavra de Deus, ela deve ser encarnada. E na encarnação da palavra de Deus, eu vivendo a palavra de Deus, aceitando a palavra de Deus em mim, aquela palavra, que é exatamente a palavra do Senhor, ela age dentro de mim, fazendo com que haja uma transformação de vida. Da palavra do Senhor para a palavra da salvação, até na missa. As palavras do Senhor a gente ouve e a gente fica sentados. A gente ouve a palavra. A gente ouve a palavra meditando-a. A gente fica sentado, postura de quem ouve e de quem medita. Ouve e medita a palavra de Deus. Já o Evangelho é o de ficar de pé. É de estar em prontidão. É receber a palavra e já partir para a ação. É receber a palavra e já encarná-la, e assim que a gente sai da missa, a gente já vai e pratica aquilo que a gente ouvia na missa. Já pensou se a gente perguntar para alguém assim, na segunda-feira ou terça-feira, qual foi a palavra de prontidão que você recebeu no domingo do Senhor? O que o Senhor te deu? A palavra, a ordem, a promessa, que você está pronto para agir, que você está de pé, que você está determinado em colocar em prática aquilo que o Senhor te pediu no domingo, na hora da missa. Já pensou se chega na segunda ou na terça-feira,
você não lembra mais nem aquilo que o padre falou, e muito menos do evangelho que você ouviu? Aí adiantou ficar de pé? Aí adiantou ouvir? Aí adiantou colocar-se em sintonia? Aí adiantou colocar-se sempre alerta? Então, é isso que o Senhor está falando aqui hoje. Aquilo que vos digo, a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. E é por isso que eu vos transmito a minha palavra como palavra da salvação. E depois, sem a gente se alongar muito, mas como faremos para entender o que a palavra nos diz? O que faremos para entender a palavra que ele nos diz? Para que seja recordado o que ouvimos, o que foi nos falado, o Evangelho para poder ser interpretado, o Evangelho para ser aceito e o Evangelho para ser praticado. Aqui ele disse o seguinte: o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. Ele vos ensinará toda a passagem. Vos ensinará o caminho. Vos ensinará como guardar a palavra. Vos ensinará como entender a palavra. Ele vos ensinará como praticar a palavra. E é por isso que quando a gente vai ler a Bíblia, a gente sempre, antes da leitura bíblica, a gente sempre teria que invocar o Espírito Santo. E pedir: Espírito Santo, dai-me a revelação da tua palavra. Dai-me o entendimento da tua palavra. Dai-me a sabedoria da tua palavra. Dai-me a prática da tua palavra. Dai-me a piedade da tua palavra. Dai-me o conselho da tua palavra. Dai-me a ciência da tua palavra. Envie para mim, Pai, o Espírito Santo, que abra a minha mente para que eu possa ouvir e captar a tua palavra, Senhor, os teus ensinamentos. E quando a gente invoca o poder do Espírito Santo, e é por isso que eu sempre digo, todos e todo santo dia, a gente deveria sempre invocar o Espírito Santo como dom de Deus presente na nossa vida. A gente, todos os dias, a gente deveria fazer aquela oração tão conhecida e tão ensinada pelos pais, pelos catequistas, que diz assim: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas essas coisas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A gente, esta oração deveria todos os dias. Ou pelo menos, antes de ler a palavra, a gente parar e dizer: Senhor, dai-me o Espírito Santo que me capacita para ler e entender que esta palavra, a tua palavra, é também um diálogo, é também uma comunicação, é um desejo teu expresso através da palavra escrita. Dá-me a graça, Senhor, da interpretação do texto. Dá-me a graça, Senhor, de poder tirar uma mensagem desse texto.
Que bom, né? Ah, se a gente fizesse isso, a gente vai tendo mais força, mais fé, mais ânimo, mais coragem para poder participar, sentir isto na nossa vida. E depois disto, já estamos aqui no terceiro item desse texto, que para mim é muito importante. Estou apenas fazendo um apanhado, tá? Não estou falando do texto todo na íntegra, porque o texto é grande. Estou apenas pegando aqui 3 versículos, 4 na verdade. Aqui diz assim, ó. Então, quando nós ouvirmos a palavra do Senhor, quando nós guardarmos a palavra, quando nós praticarmos a palavra, então neste momento, sabe o que é que o Senhor nos deseja? Sabe o que é que o Senhor vai dizer para nós? Ele diz assim, ó, então neste momento, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Fazer as coisas de Deus, praticar as coisas de Deus, viver segundo a vontade de Deus, é viver em paz. Apesar de todos os pesares, apesar de todas as contrariedades, apesar de todas as noites escuras, apesar das correntezas da vida, mas quem age e vive de acordo com a vontade de Deus, seguindo e fazendo a vontade de Deus, este vive em paz. Este vive em paz. Apesar do mundo tão conturbado, apesar de um mundo tão violento, apesar de um mundo tão descrente, apesar de um mundo tão pecador. Mas aqueles que agem de acordo com a vontade de Deus, este age em paz. Este está em paz. Por mais que tenha tido um dia difícil, mas chegando em casa, ele sabe colocar tudo nas mãos do Senhor e diz, Senhor, esse foi o dia que eu tive, esse foi o dia que eu vivi. Senhor, me coloco em tuas mãos, entrego tudo em tuas mãos, aquilo que deu certo, aquilo que não deu certo. Eu acredito, Senhor, que amanhã há de ser um dia melhor para mim, para minha casa, meu lar, minha família. E quando à noite, quando que ele vai dormir em silêncio, quando desliga tudo, desliga a televisão, desliga o WhatsApp, desliga a internet, desliga tudo, à noite desliga tudo, a hora que ele sabe entregar, Senhor, aqui está o meu dia, aqui está a minha vida. Senhor, faça-se em mim segundo a tua vontade. Realize em mim, Senhor, a tua vontade. Que em mim seja feito, Senhor, somente a tua vontade. Senhor, tu és o meu Salvador. Tu és o meu guia, tu és o meu tudo, tu és o meu dono. Eu me entrego confiante em tuas mãos e digo, Senhor, toma conta de mim. Quando a gente faz esta entrega, independente das coisas que tivemos durante o dia, de tantas contrariedades, das decepções, ou das coisas que temos para resolver, mas quando a gente faz isto, a gente dorme em paz. A gente descansa em paz. Porque enquanto nós descansamos, temos um Deus, um Pai, que age e faz por nós tudo aquilo que precisa ser feito. Basta acreditarmos, basta apostarmos nele. É por isso que depois vem a último versículo.
que diz assim: não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende Jesus que nos ensina, tendes fé no Pai, tendes fé em mim também. Em tudo. Em tudo. Tenha fé em Deus. Tenha fé em Jesus. Mas em tudo. Quando você apresentar os teus objetivos, tenha fé em Deus, tenha fé em Jesus. Quando você chorar, coloque o peso das lágrimas nas mãos do Senhor. Espere com confiança. Quando parece que tudo está perdido, quando parece que não há mais solução, tenha fé, acredite. Não se perturbe, não se entristeça o teu coração. Quando alguém ficar doente na tua casa, na tua família, até com alguma doença um tanto quanto mais grave, não se perturbe o vosso coração, não se perturbe o teu coração, confia no Senhor. Espere no Senhor e Ele agirá. Quando tudo parece perdido, quando parece que você perdeu o filho, quando parece que você já perdeu o marido, perdeu a esposa, confia no Senhor. Espere no Senhor. E o Senhor te dará tudo aquilo que o teu coração deseja, aquilo que o teu coração acredita. Quantas vezes você já deve ter gritado: Pai, Pai, piedade de mim. Quantas vezes você deve ter dito: Pai, me ajuda. E neste momento que você grita: Pai, me ajuda, você também deve dizer para o Pai: Pai, eu acredito em Ti. Eu confio em Ti. Faça-se em mim, ou faça-se nesta situação, segundo o Teu querer, segundo a Tua vontade. Que as coisas do mundo não me tirem da Tua presença. E que eu nunca me afaste de Ti, ó Pai. Então, aqui esse texto, Senhor, termina aqui, aquilo que o Senhor me mostrou para nós conversarmos, termina exatamente com esse versículo, que é exatamente o tema de hoje. Não se perturbe nem se intimide o vosso coração. Tendes fé em Deus, tendes fé no Pai, tendes fé em mim também, disse Jesus. Porque o Pai vos dá toda a consolação, o Pai vos dá a realização da vossa fé. E se assim não fosse, Jesus disse: eu vos teria dito. Então, aquilo que Jesus disse aqui: não se perturbe o teu coração, não se intimide, mas tenha fé, que você vai vencer. Tenha fé que você é um filho, é uma filha de Deus. Tenha fé que Deus te ama. Tenha fé que você é importante para Deus. E é por isso que no dia do teu batismo, Deus te elegeu e Deus te disse: tu és filho meu, tu és filha minha, e eu sou teu pai, eu hoje te gerei. Para que haja um só Pai, um só Deus, de todos os povos, nações e línguas.
Deus se compadeça de ti. Deus te abençoe. Deus abençoe a água. Deus abençoe a água. Para que através desta água você possa ter um amadurecimento na fé e dizer: por esta água, Pai, dá-me a graça de acreditar mais em Ti. Jesus, por esta água, dá-me a graça de acreditar mais em Ti. Jesus, por esta água, Pai, por esta água, que eu possa entender a Tua palavra, o Teu desejo, a Tua vontade, o Teu querer. Por esta água, Senhor, dá-me a força e a graça de praticar tudo aquilo que eu vi de vós. Tudo aquilo que eu vi de vós, meu Pai. Ajuda-me, Senhor, a criar uma unidade entre prática, entre gramática, a leitura e a prática. Entre a teoria e a prática. Dá-me a graça, Senhor, de viver no meu dia a dia tudo aquilo que a Tua palavra me ensina. Que assim seja. Amém. Por tudo isto, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe a água, que Deus abençoe a tua vida. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Não se entristeça o teu coração. Não se perturbe o teu coração. Não desanime o teu coração. Tenha fé em Deus. Tenha fé no Pai. Tenha fé em Jesus. Que assim seja. Amém.